Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido amigo, querida amiga. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Hoje, lendo e estudando juntos o segundo parágrafo, a partir do verso 5 até o verso 13. Diz assim então a bendita palavra de Deus. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Estes 2 parágrafos estão enfatizando a oração e especialmente a oração insistente, ou seja, a persistência em oração. Jesus conta uma história, uma parábola de um amigo que é visitado por seu outro amigo. Aqui, provavelmente um vizinho morava próximo dele, e esse amigo foi procurar este outro para pedir pães emprestados, porque estava recebendo visitas e não tinha com que alimentar a sua visita. O texto parece surpreender um pouco, em que Jesus coloca uma questão e levanta uma questão, na verdade, da seguinte ordem: será que esse amigo que foi importunado vai dizer para ele: vai embora, eu não tenho como te dar mais nada, fazendo entender que ele tinha os pães, mas que não daria, simplesmente porque era tarde, ou porque os filhos estavam ali recolhidos, sendo que ele mesmo já tinha levantado? Ou será que porque aquela pessoa era seu amigo, ou simplesmente porque ele já estava mesmo de pé e já estava de todo importunado, porque já havia se levantado, mesmo sendo tarde, e não daria os pães? Com essa história, como nos diz o estudioso Thomas Nelson, Jesus, na verdade, estava ensinando sobre a persistência ou a insistência na oração. Thomas Nelson, inclusive, traz uma expressão que é interessante, porque ele fala da ousadia em oração. A oração ousada pode sim receber o seu objetivo, o seu intento. Não que, e nós vamos ver isso também no outro trecho, não que Deus vá nos dar qualquer coisa que peçamos. Não é esse o sentido desse texto. Não é pedir qualquer coisa e, mesmo que seja imbuído de fé ou um pedido sincero, que Deus se verá obrigado a nos dar. Mas a insistência em oração vai mostrar que nós temos uma necessidade que é premente. A insistência em oração vai nos colocar
a pedir e a suplicar diante de Deus, e claro, faremos isso com o coração alinhado com o coração de Deus, ou seja, vamos fazer isso de acordo com a vontade e vamos nos sujeitar ao desejo do Pai. Então aqui, a oração insistente, a oração persistente, a oração perseverante é ensinada, é incitada por Jesus aqui. Persistir em oração e levar suas petições a Deus é o que Jesus parece encorajar os seus discípulos a fazer. E ele continua então no verso 9 ao dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. De novo, parece que Jesus está fazendo isso sem qualquer qualificação ou sem qualquer requisito ou pré-requisito daquela oração que é feita. Mas, como nós vemos no verso 13, Jesus estava falando de coisas espirituais, de coisas que, sem dúvida, Deus deseja dar para os seus filhos. É certo que você, meu querido, minha querida que me ouve, sabe muito bem, se você tem experiência em oração com Deus, que nós nem sempre recebemos aquilo que pedimos. E que, mais ainda, nós devemos colocar as nossas petições debaixo da soberana vontade de Deus, entendendo que Ele é soberano para dizer sim ou não. Há até quem diga que Deus tem sempre 3 respostas para a oração: sim, não ou espere. Talvez isso seja verdade, ou talvez isso seja um pouco genérico, mas o fato é que nós, eu e você, devemos nos sujeitar à vontade do Senhor. Mas aqui Jesus, ainda assim, ensina que devemos insistir, que devemos persistir, porque, de novo, a persistência em oração vai nos fazer gastar tempo na presença de Deus. E quanto mais tempo nós gastamos na presença de Deus, mais Ele vai conformar o nosso coração ao dele, mais Ele vai alinhar a nossa vida à vontade dele. E vamos, sem dúvida, pedir aquilo que é a vontade do Senhor. Mas mais que isso, esse texto também ensina que o nosso Pai é bondoso. Ele compara a vontade e a bondade de Deus à vontade e bondade de um pai. Qual é o pai que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra no lugar? Ou um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E Jesus então traz a máxima: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Se nós, sendo maus, sabemos dar bons presentes, boas coisas, queremos o bem para os nossos filhos, quanto mais do nosso Pai Celestial nós podemos esperar coisas ainda melhores, coisas ainda mais excelentes. O grande problema nos dias de hoje é traduzir essa expectativa de coisas boas apenas em bens materiais, ou em bem-estar, ou em saúde, quando nós devemos pedir aquilo que é segundo a vontade do Senhor e aquilo que é para o nosso bem, para o nosso benefício espiritual. Essa, sem dúvida nenhuma, é a vontade do Pai para nós, que nós cresçamos, que ganhemos algum benefício espiritual, que ganhemos alguma bênção espiritual. E nesse sentido, então, Jesus diz: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aqui não é a presença do Espírito em nós, porque nós o temos quando nos convertemos, mas aqui eu creio tratar-se do enchimento do Espírito, ou seja, do fato de que nós estamos entregues ao seu controle. De qualquer maneira, Jesus deixa claro que nós devemos persistir,
que nós devemos insistir em oração, devemos clamar a Deus até que Ele responda. E nesse processo, mais do que nos ouvir, nós o ouviremos. Nós vamos alinhar o nosso coração ao dele e a nossa vontade à sua. Essa, sem dúvida, é a vontade de Deus para a nossa vida. Chegamos ao fim de mais um trechinho da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, quando vamos continuar o estudo de Lucas capítulo 11. Até lá! Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.